Olá, meu nome é Marconi Júnior, sou aluno da Faculdade Descomplica e hoje eu vou apresentar para vocês o meu pitch como forma de conclusão do terceiro módulo do meu curso de pós-graduação de Docência do Ensino Superior e Metodologias Ativas de Ensino. Pois bem, quando falamos de aprendizado, existem diversos estudos voltados para esse campo, que especificamente estudam a forma de aprendizado, como repassá-lo e também como otimizá-lo. Dentro desses estudos, podemos citar um importante estudo de William Glasser, denominado de A Pirâmide do Aprendizagem, que consiste basicamente, entre outras coisas, é claro, em evidenciar os níveis de retenção de aprendizagem de um indivíduo de acordo com a forma que ele se relaciona com aquele conteúdo e o seu nível de interação. Isso é denominado de metodologia ativa, pois o aluno passa a assumir o papel de protagonista do seu próprio conhecimento e do seu saber, saindo daquela figura de agente passivo na relação aluno-professor, porque anteriormente, com o método clássico, o professor era o único detentor do conhecimento e ele passava esse conhecimento para o aluno por meio de aulas expositivas, sendo todo o conhecimento centralizado e o aluno era apenas um ouvinte passivo. Hoje em dia, com as metodologias ativas, esse método se inverteu e o aluno é o protagonista do seu próprio conhecimento e o professor passa a auxiliá-lo e conduzi-lo nesse caminho trilhado rumo ao saber. Entre outras vantagens, as metodologias ativas apresentam desenvolvimento de habilidades de autonomia, autoestima, confiança, motivação, engajamento e inclusive também desenvolvem as habilidades do aluno de administrar e resolver conflitos. Entretanto, quando falamos a respeito da implementação dessas metodologias ativas de ensino nas escolas, ainda existem alguns desafios que precisam ser superados por parte da resistência dos alunos e até mesmo dos professores ou das escolas, tendo em vista que para a aplicação dessa metodologia ativa é diferente daquele método que os professores e alunos já estão habituados, o modelo clássico, passivo, onde o professor tem a responsabilidade de passar esse conhecimento ao aluno. Então, para que a metodologia ativa seja aplicada, demanda um pouco mais de esforço na participação das atividades por parte dos alunos e também no planejamento por parte dos professores. Diante deste cenário, é necessário um planejamento prévio e bem estruturado da maneira como essa implementação das metodologias se dará dentro das escolas, a fim de diminuir a resistência dos alunos e professores e facilitar a sua implementação. Diante disso, como forma de resolução desse problema, eu desenvolvi um método que eu gosto de chamar de pedida. Ele consiste em 6 etapas. A primeira é a fase de preparação, ou etapa de preparação, que consiste em a confecção de um plano pedagógico do corpo docente da instituição, juntamente com os coordenadores pedagógicos e a escola, a instituição de ensino, a fim de escolher 3 metodologias de ensino ativas para serem utilizadas ao longo daquele ano letivo e oferecer o curso de formação dessas metodologias aos professores que irão implementá-las dentro da sala de aula. Já a segunda etapa, nomeada de exposição, é a forma como esses professores que foram preparados na primeira etapa irão demonstrar essa metodologia, explicar e apresentá-la aos alunos. Já a terceira etapa, denominada de definição, são os próprios alunos com suas próprias vontades que irão definir qual daquelas 3 metodologias apresentadas a eles mais se enquadra com o seu perfil de turma, com o perfil daquela disciplina e até mesmo com o perfil daquele professor que irá ministrar e aplicar aquela metodologia dentro da sala de aula. Já a quarta etapa, por sua vez, denominada implementação, é de fato colocar a mão na massa, é aplicar aquela metodologia dentro da sala de aula. Todavia, nesse ponto da quarta etapa, tendo em vista todo esse receio, essa resistência dos alunos e até mesmo dos professores em começar essa nova inovação no ensino, é recomendado que essa metodologia seja aplicada de maneira gradativa e bem pontual, em algumas oportunidades específicas. Não coloque essa metodologia de cara em toda a grade curricular e seja aplicada apenas ela, pois é possível que ela não alcance seu fim almejado e que haja frustração. Ao final da quarta fase de implementação, temos a quinta fase, que é o diagnóstico, que é basicamente levantar os dados daquela implementação, como que se deu aquela metodologia ativa, se ela alcançou seu fim esperado, se ela foi eficaz, se ela foi eficiente. E ter um feedback de todos que participaram, tanto alunos quanto professores, como instituição, ser discutido acerca dos métodos que foram utilizados, das ferramentas, o que tinha à disposição, o que foi usado, o que não, e o que poderia ter sido feito. É realmente assim, colocar tudo em panos limpos, para a gente poder saber onde aquela metodologia pôde alcançar e onde ela poderia ter chegado. E por fim, a sexta etapa de aprimoramento é aquela fase de ajuste dos pormenores. Nela, a partir dos dados colhidos na quinta etapa de diagnóstico, nós iremos
ver se aquela metodologia alcançou o fim almejado por ela lá na primeira fase de preparação, e se ela alcançou aquele fim ou se ela chegou próximo de alcançá-lo, nós iremos aprimorar aquela metodologia com novas ferramentas, com ajustes necessários para que ela possa ser cada vez mais eficaz. E se, em contrapartida, ela não tiver alcançado o seu fim e estiver muito distante de alcançá-lo, nós iremos voltar para a fase de preparação, para aquelas outras duas metodologias que não foram escolhidas pelos alunos, e iremos implementá-la, iremos descartar essa primeira metodologia, a fim de, no futuro, na próxima fase de diagnóstico, fazer a equiparação delas e poder ter um banco de dados mais robusto para aprimorar, para sabermos se o problema foi a primeira metodologia, se foi a segunda, se foi a forma que ela foi implementada, se os alunos não gostaram, o que foi o que aconteceu. Dito isto, com o intuito de auxiliá-los na sua compreensão e também de demonstrar a solução na prática, eu elaborei esse roteiro para vocês da aplicação do método PEDIDA nas 6 etapas, como vocês podem estar vendo nos slides, de maneira a ficar mais clara como que funciona esse método e as etapas a serem seguidas. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado. Fico por aqui. Muito obrigado.